Oi, gente, bom dia. Ainda não apareci, né? Agora foi. Meio lerdo. Estão ouvindo direitinho? Sim. Beleza. Ó, vamos começar da página 29 do livro Físico. Se organizem aí. Aqui. Ô, Lise, posso te colocar de novo como minha ajudante do dia? Vou colocar aqui. Aí. Sim. Acho que deu certo. Apareceu aí para você? Sim. Beleza, obrigada, Lise. Ó, se alguém souber a página que está no PDF, vocês podem mandar aqui, por favor, que eu não sei se está na mesma ou não, mas a gente vai começar pelo tópico a relação do sonho com a vida de vigília, beleza? Vamos lá? O julgamento ingênuo do homem que acaba de despertar supõe que o sonho, já que ele não provém de outro mundo, transportara o adormecido a outro mundo. O velho filósofo Burdak, a quem devemos uma descrição cuidadosa e sutil dos fenômenos do sonho, expressou essa convicção numa frase que chamou muita atenção. Jamais se repete a vida do dia com seus esforços e prazeres, suas alegrias e dores. Pelo contrário, o sonho visa libertá-los deles. Mesmo quando toda a nossa alma estava repleta de algo, quando uma dor profunda dilacerou nosso íntimo ou uma tarefa exigiu toda a força do nosso espírito, o sonho ou nos oferece algo completamente estranho ou seleciona da realidade apenas elementos individuais para suas combinações, ou adota apenas a tonalidade do nosso humor e simboliza a realidade. Ó, às vezes vou dar uma paradinha aqui para grifar. Vocês grifam aí também. Deixa tudo marcado. E acho que com essa passagem também traz um tom de por que a gente tem que analisar os sonhos, né? Justamente porque algo aparece, mas algo escapa. E aí é preciso que a própria pessoa que sonhou faça uma interpretação daquilo, diga mais sobre aquilo para tentar alcançar o que se perdeu. E aquilo que se perdeu, mas que não se perde para sempre, né? Aquilo que se perdeu do nosso acesso consciente. I.A. Fitch fala nesse mesmo sentido, diretamente de sonhos complementares, e o descreve como um dos benefícios secretos de autocura do espírito. Em sentido análogo, Strunkel se expressa de modo semelhante em seu estudo elogiado por todos sobre a natureza e a origem dos sonhos. Quem sonha se apartou do mundo da consciência desperta. No sonho, a recordação do conteúdo ordenado da consciência desperta e de seu comportamento normal se perde quase que completamente. No sonho, a psique se isola, quase sem lembrança do conteúdo e decurso regular da vida de vigília. Nossa, essa daqui, quem sonha se apartou do mundo da consciência desperta, traz bem mesmo a ideia do que é. Sabe que também, lendo isso, eu fiquei pensando que em algum lugar, eu li uma vez que, mas eu não vou lembrar a referência, que sonhar é quase que como a gente estivesse experimentando a psicose. É como se está naquele lugar. Tanto que por isso no sonho acontecem coisas assim, você está vendo uma pessoa, mas você sabe que é outra que está falando. Né? Quem nunca sonhou com isso? Tipo, você vê uma pessoa, você está vendo aquela pessoa, mas aí você sabe que é outra pessoa que está falando. Ou então, uma coisa muito comum também é a gente sonhar com uma outra pessoa, e aí a pessoa não fala nada, mas a gente está se comunicando. A gente sabe, né? Quer falar? Que lugar?
Eu sonho muito que eu estou num lugar aleatório e no sonho eu sei que aquele lugar é a casa, sei lá, a sua casa, mas eu sei que não é a sua casa. Mas o sonho é a sua casa. Sabe, assim, nossa, isso acontece muito comigo. Eu sonhar com um lugar aleatório, tipo, eu tô num lugar e lá é a casa do fulano. Embora eu saiba que não é a casa do fulano, mas é a casa do fulano. No sonho dá para pensar muita coisa, né? O sonho, ele traz esse lugar de imaginação. Sabe disso, você falando de lugar? Eu já sonhei muitas vezes com lugares e assim, você se teletransporta de uma cena para outra, você está num outro lugar. E aí já é uma outra coisa, né? Os sonhos, eles trazem isso, desse pensamento que a gente pode associar nesse lugar de uma psicose, talvez temporária. Olha só, levaram para análise que não consegue sonhar. E aí, na verdade, a gente precisa falar disso, né? Que não, foi a Lise, agora que eu vi. Lise, não é que não consegue, né? Sonhar, tu sonha. Tu não lembra do que tu sonha. A resistência é tanta que não lembra do que sonhou. Quando eu acordo de manhã, assim, que os meus filhos acordam, né? Eu acordo, olho e falo assim, sonhou hoje, filho? Conta aí que você sonhou. Diga, Lise. A gente estava falando disso na análise, aí a gente estava tentando construir, porque também tem a questão de você conseguir simbolizar outras coisas. Uhum. E aí o sonho também podia ser por essa vida. Se você não consegue simbolizar algo, você não consegue fantasiar algo, como que você vai sonhar também? E eu tenho uma dificuldade, né? Um pouco assim, de conseguir simbolizar, um pouquinho, quase nada, de simbolizar algumas coisas, né? Então a gente tem trabalhado isso, e aí casou o que eu estava falando, né, sobre começar o estudo do sonho, e aí assim, que assim, eu não sonho. Aí, e aí falando disso, eu pensei, como que eu vou sonhar se assim, no real também eu não consigo imaginar outras coisas acontecendo? Né? Eu sou muito presa a algumas coisas, enfim, né? Assunto mas a gente foi tentando entender que pode nesse lugar de não conseguir simbolizar algo. Né? E claro, né? Posso sonhar e o recalque ser tão assim que não dá para lembrar, né? Tanta resistência que resiste até o que sonha. Mas isso é sempre importante. Eu já falei isso em algum momento, aqui no Quintas, acho que em outra leitura, e talvez também, acho que a gente já discutiu isso no Conectadas, mas que as pessoas, elas não trazem tanto mais os sonhos para análise, né? Tem pessoas que trazem, mas muitas que não trazem. E na época que o Freud estava iniciando, então, as pessoas traziam muitos sonhos, né? A gente vê nos casos que ele coloca, os casos que ele traz, as discussões dos sonhos. Hoje eu sinto que isso se perde um pouco, que as pessoas não têm mais esse hábito, talvez por não saberem a importância. E também por uma ideia de que se eu sonhei com cobra, é traição. Né? Não, já sei, já olhei no Google. Não trazer porque não entende que o significado precisa ser dado por ela mesma, né? E não de fora. Hoje a gente vê muito esse movimento, é tudo de fora para dentro, nada de dentro para fora. E talvez a não percepção. Lá a gente está na página 30. Vamos começar o segundo parágrafo. Talvez a não percepção de que o sonho é um portal para o inconsciente faça com que as pessoas não tragam os sonhos. Eu acho que tem isso. Como é ligado muito, e hoje tem muito acesso também, facilidade, àquilo que é místico, as pessoas não entendem que num processo de análise pode ser muito rico, porque é uma porta para o inconsciente. E aí entra o que eu sempre falo, para gente que é psicanalista, a gente é que tem que contar para as pessoas a importância do que a gente faz. Enquanto ficar todo mundo escondido nisso de psicanalista, não pode falar nada nas redes sociais, e as pessoas também não têm como saber, né? A gente que tem que levar essa informação, de que é uma porta para o inconsciente, não para o místico. Vamos lá. No sonho, a recordação do conteúdo ordenado da consciência desperta e de seu comportamento normal se perde quase que completamente. No sonho, a psique se isola quase sem lembrança do conteúdo e do curso regular da vida de vigília. Todavia, a maioria dos autores tem defendido uma opinião contrária sobre a relação do sonho com a vida de vigília, como, por exemplo, Hafner. A princípio, o sonho dá a continuação à vida de vigília. Nossos sonhos sempre se vinculam às representações que, pouco antes, estiveram na consciência. Uma observação minuciosa encontrará, quase sempre, um fio que liga o sonho às experiências do dia anterior. Nem sempre.
Nem sempre vai ser assim. Mas, sim, às vezes a gente sonha com resquícios ali do que foi o nosso dia anterior. Weygandit refuta diretamente a afirmação acima citada de Burdak, pois muitas vezes, aparentemente, na maioria dos sonhos, podemos observar que estes nos remetem justamente à vida ordinária, em vez de nos libertar dela. Maury se expressa numa fórmula sucinta, assim, né? Vou poupar vocês de um francês, vamos direto na tradução. Sonhamos com aquilo que vimos, temos, desejamos ou fazemos. E aí tem um ponto, né? Porque tem essa questão do desejamos. Jensen, em sua Psicologia, publicada em 1855, é um pouco mais copioso. Em medida maior ou menor, o conteúdo dos sonhos é sempre determinado pela personalidade individual, por sua idade, sexo, posição, nível de formação, modo de vida e eventos e experiências de toda a vida até então. Para quem está chegando agora, a gente está na página 30, no último parágrafo. O filósofo J.G.A. Maas assume a posição mais inequívoca diante dessa questão. A experiência confirma nossa afirmação segundo a qual costumamos sonhar com maior frequência com aquelas coisas que atraem as nossas paixões mais ardentes. Vemos, portanto, que as nossas paixões devem exercer uma influência sobre a produção dos nossos sonhos. O ambicioso sonha com os lauréis conquistados, ou ainda serem conquistados, talvez apenas em sua imaginação. O apaixonado, por sua vez, se ocupa em seus sonhos com o objeto de suas doces esperanças. Todos os desejos e aversões sensuais adormecidos no coração podem, quando excitados por um motivo qualquer, fazer com que surja um sonho a partir das representações socializadas com estes, ou que essas representações se introduzam num sonho já existente. Os antigos pensavam igual sobre a dependência do conteúdo do sonho em relação à vida. Cito, segundo Hadstock, sempre que Xerxes, antes de iniciar sua expedição contra a Grécia, era dissuadido dessa decisão por meio de bons conselhos, seus sonhos voltavam a instigá-lo. Então, Artabano, o velho e sensato intérprete dos sonhos dos persas, lhe disse de modo pertinente que as imagens dos sonhos costumam conter aquilo que o homem pensa em estado de vigília. Mas a gente já vê que a interpretação dos sonhos estava presente há muito tempo, né? E aí tinha alguém que interpretava para a pessoa. Lucrécio diz, em seu poema didático, De Rerum Natura, que ele diz, eu vou ler só aqui a tradução. E qualquer que seja a busca, a qual alguém se apega com devoção, quaisquer que sejam as coisas de que nos ocupamos muito, no passado, a mente estando mais voltada para este fim, geralmente são as mesmas coisas que costumamos encontrar. Nos sonhos, defensores a defender causas e comparar leis, generais a lutar e travar batalhas. Cícero já diz que o Maury dizia muito mais tarde, e principalmente os resquícios de nossos atos e pensamentos em vigília se movimentam e se agitam dentro da alma. A contradição entre essas duas opiniões sobre a relação entre a vida onírica e a vida de vigília parece, de fato, insolúvel. Por isso, cabe lembrar aqui a exposição de F. Hildebrandt, segundo a qual as peculiaridades do sonho só podem ser descritas como uma série de oposições que, aparentemente, culminam em contradições. Aqui também um ponto. Os sonhos, assim como no inconsciente, justamente porque eles estão de lá, cabe qualquer tipo de ambivalência, qualquer tipo de contradição. Isso é importante para a gente pensar, até quando a gente está atendendo ali, né, enquanto analista. Muitas vezes ele vai vir de uma contradição, não está errado, né? Nós somos contraditórios. E por mais que nós
enquanto, né, sociedade, tenham uma busca de ser uma coisa só, sabe aquilo de eu tenho essa opinião e é esse ponto. Na verdade, no inconsciente isso não existe. Às vezes a gente pode pensar a coisa e o contrário da coisa e concordar com a coisa e o contrário dela, e aí fica aquela bagunça, porque a gente é uma bagunça, né? A verdade é essa, é que tem quem reconheça que é e tem quem lute para não ser, mas a verdade é que o nosso inconsciente, ele está permeado ali por uma série de bagunças. Então, quando a gente vai ouvir alguém dizendo ali e vai acompanhar a pessoa na tradução daquele sonho, né, de simbolizar, tudo é importante ter essa ciência. Muitas vezes vão existir contradições e não quer dizer que uma esteja certa e outra errada, mas é como a pessoa está sentindo. A primeira dessas oposições é formada, de um lado, pelo isolamento rigoroso do sonho ou pela sua exclusão da vida real e verdadeira, e por outro, pelas permanentes incursões recíprocas e por sua constante dependência mútua. O sonho é algo distinto da realidade vivenciada em estado de vigília. Somos tentados a dizer, uma experiência hermeticamente encerrada em si mesma, separada da vida real por um abismo insuperável. Ele nos desprende da realidade, apaga nossa lembrança normal desta e nos insere em outro mundo, e numa biografia completamente diferente, que no fundo nada tem a ver com a nossa existência real. Hildebrand te explica em seguida como, ao adormecer, todo o nosso ser, com suas forças de existência, desaparece como que por trás de um alçapão invisível. No sonho, fazemos então, por exemplo, uma viagem marítima até Santa Helena, para oferecer a Napoleão, que ali se encontra preso, um excelente vinho da região de Mosela. O ex-imperador nos recebe com a maior gentileza e quase lamentamos quando a ilusão interessante é interrompida pelo despertar. Olha, quem já teve sonho com pessoas que já não estão mais aqui vai entender o que é esse lamentar aí quando a gente acorda. Agora, porém, comparamos a situação do sonho com a realidade. Jamais fomos comerciantes de vinhos, nem jamais o desejamos ser. Nunca fizemos uma viagem marítima e certamente não escolheríamos Santa Helena como nosso destino. Não nutrimos nenhuma simpatia por Napoleão, mas sim por um feroz ódio patriótico. Além do mais, nem sequer tínhamos nascido quando Napoleão morreu na ilha. Portanto, teria sido impossível estabelecer um relacionamento pessoal com ele. Assim, a experiência do sonho se apresenta como algo estranho, inserido entre duas fases da vida contínuas e perfeitamente compatíveis entre si. No entanto, continua Hildebrand, o oposto aparente é igualmente verdadeiro e correto. A relação e o vínculo mais íntimos caminham, creio, de mãos dadas com esse isolamento e separação. Podemos até dizer, não importa o que o sonho ofereça, ele retira seu material da realidade e da vida do espírito, que se desenrola nessa realidade. Por mais estranha que seja sua atividade, ele jamais consegue se esquivar do mundo real, e suas criações mais sublimes e também as mais grotescas precisam sempre emprestar sua matéria-prima daquilo que o mundo dos sentidos apresenta aos nossos olhos, ou que, de alguma forma, já encontrou o seu lugar no nosso pensamento desperto. Em outras palavras, daquilo que já vivenciamos externo ou internamente. Aqui acho que também vale a gente dizer isso na questão dos sonhos e também do delírio. Quem já leu os textos do Neurose, Psicose e Perversão, principalmente num dos textos que o Freud fala sobre psicose, vai entender isso, de que nenhum delírio está baseado no nada. Tudo aquilo que a gente sonha, tudo aquilo que tem de delírio, tudo aquilo que a gente cria é a partir de alguma vivência. Alguma vivência, ainda que a gente não sabe, baseia aquilo. Se não fosse assim, todos os esquizofrênicos teriam o mesmo delírio. E não é. Cada um
Tem, dentro daqui, sabe que, pensando nos sintomas, tal, na questão de saúde mental, e quando tem mesmo uma patologia, né, quando tem um transtorno, você vê que é difícil, porque tem delírio, beleza, tem delírio, mas cada um responde de uma maneira, e aí fica difícil, às vezes, para a gente diferenciar o que é cada coisa, principalmente se você não considera a história de cada indivíduo. Então, aqui acho que fica importante entender o sonho e sempre fazer essa relação também com a psicose para ajudar a gente a entender esse lugar da psicose. Eu gosto bastante de pensar nesse sentido. Se fizer sentido para vocês também, vocês me digam, né? Mas eu acho que sempre faz. Podemos até dizer, não importa o que o sonho ofereça, já foi, né? Por mais estranho que seja a sua atividade, ele jamais consegue se esquivar do mundo real e suas criações mais sublimes, e também as mais grotescas. Cadê? Já terminei aqui? Já, né? Então, a gente vai começar o outro, que é o B, o material do sonho e a memória no sonho. Beleza? Deixa eu ver aqui, acho que, será que dá para terminar esse também? Sei. Vamos seguindo e vendo até onde a gente consegue ler. Todo material que compõe o conteúdo do sonho provém, de alguma forma, de experiências, ou seja, ele é reproduzido e lembrado no sonho. Pelo menos isso pode ser considerado um conhecimento incontestável. No entanto, seria um equívoco supor que esse tipo de relação do conteúdo do sonho com a vida de vigília resulta facilmente como produto evidente da comparação feita entre ambos. Pelo contrário, essa relação precisa ser procurada com atenção e, em toda uma série de casos, permanece oculta durante muito tempo. Isso se deve a certo número de peculiaridades exibidas pela faculdade de memória no sonho e que, apesar de já ter sido observado frequentemente, até hoje se esquivou de qualquer explicação. Vale a pena o esforço de examinar essas características mais a fundo. Peraí. Ocorre, primeiramente, que o conteúdo do sonho apresenta um material que, no estado de vigília, não reconhecemos como pertencente à nossa experiência e conhecimento. Lembramos-nos de ter sonhado aquilo, não, porém, do fato, nem do momento em que vivenciamos aquilo. Permanecemos em dúvida em relação à fonte do qual o sonho se serviu, e somos tentados a acreditar numa atividade produtiva autônoma do sonho, até que às vezes, após muito tempo, um novo evento recupera a lembrança do evento anterior, revelando assim a fonte do sonho. Precisamos então admitir que, no sonho, sabíamos e nos lembrávamos de algo que havia ocupado a nossa memória em estado de vigília. Aí aqui tem uma nota. Vashid também afirma que frequentemente já observou que no sonho as línguas estrangeiras são faladas com maior fluência e correção do que no estado de vigília. Aí pegou pesado, né? Eu nunca sonhei falando em outra língua. Não sei se alguém já. Deixa eu ver aqui que a Pan colocou. Nesses últimos tempos, tenho visto algumas pessoas falando sobre sonhos vívidos, onde têm consciência de que estão dormindo e conseguem, de alguma maneira, interferir no sonho. O que eu acho disso? Pan, tem alguns remédios que estão associados a essa sensação de sonho vívido. Então, pode ser que tenha isso. Hoje em dia, a gente sabe que... Tô rindo porque a Lê disse que já sonhou e o inglês dela era ótimo. No caso, o meu nem no sonho. Olha só, vocês falando aqui do desejo de vocês, né? Todo mundo quer ser bilíngue. Mas voltando, do sonho vívido.
Claro que tudo que eu digo aqui, gente, não é de uma forma generalizada, né? Acho que existem pessoas que têm experiências com sonhos vívidos e não fazem uso de medicamento, e é uma experiência, às vezes, isolada e tal. Às vezes, acho que até quando a gente está sonhando uma coisa prazerosa, que você sabe que está sonhando, mas você faz um esforço para não acordar, porque você quer continuar sonhando com aquilo. E também, às vezes, a gente acorda e pensa assim, meu, foi um sonho tão profundo, assim, que ele parece que é real. Eu acho que é quando tem um trabalho mesmo inconsciente, tanto de trabalho, tanta elaboração psíquica, que parece mesmo que aquilo é real, aquilo está muito forte na gente, inconscientemente, e vem como até um cansaço, sabe, daquilo tudo, assim, que você trabalhou naquela noite, porque a gente sabe que a gente trabalha o tempo inteiro, né? O psiquismo, ele vai trabalhar lá o tempo inteiro, 24 horas por dia, sem pausa, sem descanso, né? Para a gente ver como a gente pega pesado com o nosso inconsciente. Então, assim, demanda muito trabalho. E acho que isso pode trazer, sim, uma sensação mais vívida. Mas hoje se faz muito uso de medicamentos que também podem trazer isso. Às vezes as pessoas contam das experiências delas, mas não contam algumas características, alguns detalhes, né? Tipo, eu sonho isso, tá, mas toma remédio? Toma, né? A gente não sabe. Tem gente que faz uso de droga, tem muita gente aí, teria que buscar pesquisas, nunca li uma pesquisa especificamente sobre isso, mas tem muita gente que fuma maconha para dormir, né? Para dormir bem. Será que não pode também estar atrelado? E assim, gente, não sei, talvez não seja novidade aqui para muita gente, mas eu tinha endometriose e chegou uma fase assim da doença que estava insuportável. Não existia mais remédio que eu tomasse que desse conta ali, tipo, de tudo que eu já tinha tomado de analgésico, porque eu também não posso tomar muito, porque eu sou alérgica, então eu passei a fazer uso do canabidiol para controle de dor. E aí, à noite, eu tomava lá uma dosagem X. E, cara, dormir sem canabidiol e dormir com canabidiol, se alguém que já fez uso vai saber, é completamente diferente. Completamente. Então, tem isso. Hoje eu não faço mais uso, porque agora eu fiz a cirurgia e aí não tenho mais as dores, enfim, hoje em dia tá muito controlado e tal. Mas, assim, são sonos muito diferentes. Isso tem 100% de certeza sobre isso. A Gabi aqui está dizendo, né, que já usou e o sono é outro. Então, assim, claro que também o canabidiol, ele depende do porquê que você usa. Porque tem a dosagem, né, enfim, como qualquer outro medicamento. Mas, assim, para controle de dor, ele altera muito a questão do sono. É um sono muito mais profundo, tipo, o mundo vai acabar e você não vai ouvir. Então, tem essa questão ali de como que a gente está dormindo. Eu acho que eventos externos trazem alguma diferença. Quem é mãe vai entender agora também. Quando a gente não tem filho, a gente dorme de um jeito. Quando a gente tem filho, a gente dorme de outro. Não dorme, né? Fala a verdade, a gente fecha os olhos enquanto é de noite. Dormir, a gente não dorme. Também traz alguma diferença para aquilo. Todos os eventos externos, eles podem trazer alguma diferença. Eu acho que o sonho vívido pode estar associado a eventos externos, e quando são eventos isolados, pode ser só um trabalho psíquico intenso que aconteceu ali naquele momento, diante também daquilo que você está vivendo. Até porque muita gente que tem esses sonhos vívidos, mas, enfim, não cotidianamente, assim, não uma coisa que acontece sempre, geralmente, quando vem o conteúdo do sonho, são sobre situações muito dolorosas, coisas muito específicas, assim, não é um sonho aleatório, é um sonho que tem muito significado, e por isso foi tão vívido. Exato, Zolpidem muda muito. Quem toma Zolpidem, com certeza vai ter um outro tipo de sono, né? Não tem como dizer. Mari, saudades do sono antes da maternidade. Pois é. Tive um sonho aos 7 anos de idade em que lembro e sinto até hoje, toda vez que acesso as cenas. Foi muito real, até as sensações de dores na hora do parto, onde eu acordei, tomei fôlego, ao fechar os olhos, volto, o sangue continua até o final. Olha só, né? Uma experiência bastante rica. Eu tive 2 sonhos que eu lembro claramente, assim,
não é só do sonho, é a sensação que eu tive daquele sonho. Parece que eu vivi a cena, mesmo. Só que os dois sonhos são com duas pessoas que eu perdi, que eu amo muito, e aí eu estava com eles de novo, né? No sonho. Mas assim, até hoje, gente, eu consigo sentir o que eu senti na hora que eu sonhei. Mas é uma busca, eu queria sentir de novo o que eu sentia quando eu estava com aquelas pessoas. É quando a gente perde alguém que a gente ama muito, quando tem uma ruptura, quando tem isso, talvez possa vir, então, através de sonhos. Então, eu acho que tudo na psicanálise tem isso, né? A gente não vê um fenômeno só por ele, mas pelo que ele representa para cada um. Então, o sonho vívido, o que ele representa para cada pessoa? O que é que se sonhou? Qual que é o conteúdo desse sonho? É muito mais fácil a gente entender a partir do que significa para a pessoa do que entender isoladamente um fenômeno. Então, o que se sonha? Beleza? Vamos lá. Delboff relata um exemplo particularmente impressionante desse tipo que ele mesmo vivenciou. No sonho, viu o pátio de sua casa coberto de neve e encontrou dois pequenos lagartos semi-congelados e cobertos de neve. Sentindo grande afeto por animais, ele os acolheu, aqueceu e devolveu seu pequeno buraco no muro. Deu-lhes também algumas folhas de uma samambaia que crescia no muro, as quais, como sabia, eles amavam muito. No sonho, ele conhecia o nome da planta, Asplenium rutamuralis. O sonho continuou e, depois de um entreato, voltou para os lagartos e apresentou a Delboff, para sua grande surpresa, dois novos animaizinhos que estavam comendo os restos da samambaia. Então, voltou seu olhar para o campo aberto e viu um quinto, um sexto lagarto a caminho do buraco no muro. Por fim, toda a estrada foi tomada por uma procissão de lagartos, todos eles seguindo na mesma direção e etc. O conhecimento de Delboff em estado de vigília abarcava apenas poucos nomes de plantas em latim e não incluía o asplenium. Para sua grande surpresa, constatou que realmente existia uma samambaia com esse nome. Asplenium rutamuraria era a designação correta, que o sonho havia distorcido ligeiramente. Uma coincidência era improvável. Delboff, portanto, não soube explicar de onde lhe viera o conhecimento do nome Asplenium no sonho. O sonho havia ocorrido em 1862. 16 anos depois, o filósofo descobriu, durante a visita a um amigo, um pequeno álbum com fotos dissecadas, do tipo que é vendido aos estrangeiros como lembrança em algumas regiões da Suíça. Ele se lembrou de algo, abriu o herbário, encontrou nele o asplênio do seu sonho e reconheceu sua própria caligrafia no nome acrescentado em latim. Então, conseguiu estabelecer o vínculo. Em 1860, 2 anos antes do sonho com os lagartos, uma irmã desse amigo havia feito uma visita a Delboff durante sua viagem de núpcias. Na época, trouxera consigo esse álbum para seu irmão, e Delboff se deu ao trabalho de, ajudado por um botânico, acrescentar o nome em latim de cada uma das plantas dissecadas. Nosso inconsciente sabe mais que a gente. Um feliz acaso, que torna esse exemplo tão interessante, permitiu que Delboff identificasse também a fonte esquecida de outra parte do conteúdo desse sonho. Em 1877, um velho volume da Revista Ilustrada caiu em suas mãos, e nela ele encontrou uma ilustração de toda a procissão de lagartos com que sonhara em 1862. O volume era de 1861, e Delboff se lembrou de ter assinado aquela revista desde seu lançamento. O fato de o sonho dispor de lembranças inacessíveis ao estado de vigília é tão curioso e tão importante para a teoria que eu gostaria de reforçar a atenção dada a ele, relatando ainda outros 3 sonhos hiperamnésicos.
Mauri conta que, durante certo tempo, a palavra Mucidã costumava vir-lhe à mente durante o dia. Ele sabia que se tratava do nome de uma cidade francesa, mas nada além disso. Certa noite, sonhou que conversava com determinada pessoa que afirmava vir de Mucidã, e que, ao ser indagada sobre a localização da cidade, lhe respondeu: Mucidã é uma cidade distrital do departamento de La Dorgue. Ao acordar, Mauri não deu confiança à informação recebida no sonho. O léxico geográfico, porém, confirmou que era absolutamente correto. Nesse caso, confirmou-se o conhecimento superior do sonho. A fonte esquecida desse conhecimento, porém, não foi encontrada. Jensen relata a ocorrência de um sonho muito parecido de tempos passados. Faz parte destes, entre outros, o sonho do velho Scaliger, que escreveu uma poesia em homenagem aos famosos homens de Verona. Apareceu-lhe num sonho um homem que dizia chamar-se Brugnos e se queixava por ter sido ignorado. Apesar de Scaliger não se lembrar de ter ouvido falar dele, dedicou alguns versos a ele, e seu filho descobriu mais tarde, em Verona, que no passado existira um crítico famoso com esse nome. O Marquês d'Hervingen de Saint-Denis, citado em Vachide, relata um sonho hipermnésico, caracterizado por uma peculiaridade especial. No sonho posterior, ocorre a identificação da lembrança não reconhecida no primeiro. Certa vez, sonhei com uma mulher jovem, de cabelo dourado. Eu a vi conversar com a minha irmã, enquanto lhe mostrava um bordado. No sonho, eu parecia conhecê-la. Acreditava até já tê-la visto repetidas vezes. Após despertar, tenho ainda uma imagem vívida desse rosto, mas não consigo me lembrar. Adormeço novamente e a imagem do sonho se repete. Nesse novo sonho, dirijo a minha palavra à dama loura e pergunto se já não tiver o prazer de conhecê-la em algum lugar. Certamente, responde a dama. Não se lembra do balneário de Pornic? Acordei imediatamente e agora tenho certeza absoluta de lembrar-me de todos os detalhes aos quais se vinculava essa visão onírica graciosa. Olha só como a gente fazia a associação do inconsciente, né, e da forma do sonho com a psicose. Vale a pena, gente. Em que mundo que tu sonha, tu volta pro sonho, conversa com a pessoa e a pessoa te responde de onde vocês se conhecem? Só pode ser um trabalho de inconsciente mesmo e daquilo que a gente tem, né, desse lugar mesmo, psicótico aí na nossa vida, porque tu volta pro sonho, tu pensa que tu conversa, pensa assim, né, de fato isso acontece na cabeça da pessoa, mas só pode acontecer lá mesmo, só desse lugar aqui de acesso ao inconsciente, na cabeça que eu digo é disso, tá, só nesse lugar de acesso ao inconsciente é possível ter esse tipo de resposta. O mesmo autor, em Vachide, relata, certa vez, um músico conhecido seu ouviu no sonho uma melodia que lhe parecia completamente nova. Apenas vários anos depois, ele a encontrou em uma antiga coleção de peças musicais, que até hoje ele não se lembra de ter tido em mãos. Em uma obra que infelizmente não me é acessível, Myers publicou toda uma coletânea desse tipo de sonho hipermnésico. Creio que cada um se ocupa com sonhos terá que reconhecer como fenômeno muito comum o fato de que o sonho dá testemunho de conhecimentos e lembranças que o homem desperto acredita não possuir. Outra coisa aí para grifar. Os trabalhos psicanalíticos com nervosos, sobre os quais falarei mais tarde, tenho a cada semana a oportunidade de demonstrar aos meus pacientes, por meio de seus sonhos, que, na verdade, eles conhecem muito bem determinadas citações, palavras obscenas e coisas semelhantes, e que utilizam no sonho, apesar de não lembrarem delas na vida em vigília.
Quero comunicar aqui ainda um caso inocente de hipermnésia no sonho, pois a fonte da qual provinha o conhecimento acessível apenas ao sonho pode ser encontrada facilmente. Um paciente sonhou, no contexto de um sonho mais longo, que pedira uma kuntusovska numa cafeteria. Mas após contar-me seu sonho, perguntou o que isso poderia ser, pois nunca ouvira o nome. Pude responder-lhe que a kuntusovska era uma aguardente polonesa, que ele não podia ter inventado no sonho, pois havia muito o nome me era conhecido de cartazes. A princípio, o homem não queria acreditar em mim. Alguns dias mais tarde, após concretizar seu sonho na cafeteria, ele percebeu o nome num cartaz afixado numa esquina pela qual ele precisava passar pelo menos 2 vezes ao dia durante os últimos meses. Eu mesmo vivenciei com os meus próprios sonhos o quanto dependemos do acaso na descoberta da origem de alguns elementos no sonho. Antes da redação desse livro, perseguiu-me durante anos a imagem de uma torre de igreja de arquitetura muito simples, a qual eu não me lembrava de ter visto. De repente, a reconheci, sem nenhuma dúvida, em uma pequena estação ferroviária entre Salzburgo e Reichenau. Isso aconteceu na segunda metade da década de 1890, e eu havia percorrido aquele trecho pela primeira vez em 1886. Anos mais tarde, quando já me ocupava intensamente com o estudo dos sonhos, a imagem recorrente no sonho de determinada localidade estranha começou a me incomodar. Eu vi à minha esquerda, numa relação espacial específica, uma sala escura, da qual se destacavam várias figuras grotescas de arenito. Uma vaga lembrança, em que não queria acreditar, me dizia que se tratava da entrada de uma cervejaria. No entanto, não consegui esclarecer o significado nem a origem dessa imagem onírica. Em 1907, o acaso me levou a Pádua, que, para minha tristeza, eu não pudera visitar desde 1895. Minha primeira visita à bela cidade universitária havia sido insatisfatória. Eu não pudera ver os afrescos de Giotto na Madonna del Arena, e tivera que dar meia volta no meio da rua que me levaria para lá, quando me informaram que a pequena igreja estaria fechada naquele dia. Na minha segunda visita, 12 anos mais tarde, quis compensar aquela perda e procurei, antes de qualquer outra coisa, o caminho para Madonna della Arena. Naquela rua, à minha esquerda, provavelmente no local em que eu dera meia volta em 1895, descobri a localidade que eu havia visto tantas vezes no sonho, juntamente com as suas figuras de arenito. Tratava-se, de fato, do acesso ao jardim de um restaurante. Uma das fontes das quais o sonho retira o material para reprodução, inclusive aquele que não é lembrado e utilizado na atividade do pensamento em estado de vigília, é a infância. Citarei apenas alguns autores que observaram e ressaltaram isso. Hildebrandt já foi admitido expressamente que, por vezes, o sonho traz de volta à nossa alma, como um maravilhoso poder de reprodução, eventos muito distantes e até mesmo esquecidos de tempos mais remotos. Strumpel. A questão se intensifica ainda mais quando percebemos como o sonho resgata as imagens de localidades, objetos e pessoas em toda a sua integridade e frescor original, soterradas sob as camadas mais profundas e maciças que o tempo posterior depositou sobre as experiências da primeira juventude. Isso não se limita às impressões que, no momento de sua gênese, deixaram uma impressão viva na consciência, ou se vincularam a fortes valores psíquicos, e agora retornam no sonho como verdadeiras lembranças que alegram a consciência despertada.
A profundeza da memória do sonho abarca também imagem de pessoas, objetos, localidades e experiências do tempo mais remoto ou que causaram apenas uma impressão fraca ou não tiveram nenhum valor psíquico, ou que há muito perderam essas qualidades, e por isso nos parecem totalmente estranhas e desconhecidas no sonho, quanto após o despertar, até descobrirmos sua origem distante. Aqui também, uma das coisas que, quando a gente lê, fico pensando, é de alguns elementos que aparecem no sonho, e que, embora a pessoa não saiba dizer, ela traz isso, e aí eu estou colocando de trazer na questão de trazer na análise, né? Não vou falar o objeto, porque aqui, como a gente deixa gravado, é ao vivo, assim, né? Tem muita gente também, eu não digo nada dos casos, assim, que poderia trazer, para que ninguém, de repente, se sinta reconhecido ou nada assim. Mas tem relatos, assim, vou pensar em uma coisa aqui agora que está na minha vista, que a pessoa fala do sonho, tudo, e ela conta, e ela fala, mas olha, tinha uma caneta amarela que aparecia lá, mas aí estava em cima da mesa, e aí continua contando o sonho e tal. Parece que é um objeto que não tem nada demais, mas a pessoa traz aquilo e fala, mas aí tinha aquela caneta amarela. É um elemento, muitas vezes, que pode estar ali porque representou algo, porque tem distorcido. Eu estava pensando num exemplo que eu ouvi mesmo, né, e eu queria trazer, mas enfim, não dá para trazer, mas é como se a pessoa tivesse me falado assim, eu sonhei com um tigre, mas um tigre não tem nada a ver na minha vida e tal, não sei por que tinha esse tigre lá, estava fora de contexto e tal, e aí, ao longo do tempo, né, que a gente foi ali fazendo a análise e tudo, ai meu Deus, tem um bichinho aqui, olha gente, falando de bicho, pareceu um bicho aqui, direto. Um mosquitinho. E aí, enfim, num momento e tal, eis que aparece um tigre. E aí eu falo, olha, um tigre, como no sonho do tigre, que não tinha nada a ver, né? Que não tinha nada com nada. E aí isso traz uma lembrança de uma cena traumática, bastante traumática, que quando ela olha para o lado, tem um tigre lá. E aí ela esqueceu, de alguma maneira, ela não acessava que aquela imagem que aparecia de um tigre, que teoricamente não tinha nada a ver, era para onde o olhar dela se direcionou fixamente, quando ela também presenciou, quando ela viveu um evento traumático. Então, quando aparece aquele elemento que a pessoa dá atenção sem dar atenção, se ela traz isso, tem alguma relevância. Talvez a gente não entenda na hora, às vezes isso pareça bobo ou pequeno no momento, mas ao longo do tempo de análise isso pode trazer um evento, né? Isso pode ser uma porta ali para a gente entender do que ela está falando. E até é curioso, porque é difícil dar exemplo sem falar, né, de fato o que aconteceu. Não sei se fica para vocês e se vocês conseguem entender. Eu sempre acho difícil, mas tento distorcer mantendo ali ainda a questão. O sonho que ela trazia, o tigre aparecia num contexto nada a ver, mas que tinha a ver com a cena traumática. O lugar que ele estava e o tigre, de fato, não tinha nada a ver, mas não tinha nada a ver antes da gente saber do evento traumático. Depois que a gente soube do evento traumático, então tinha muita relação. É como se, tipo, o tigre apareceu na praia. Mas por que o tigre e a praia, o que tem a ver? E aí, quando vem, os elementos, eles se encaixam de uma maneira que você diz, cara, olha aí, né? Estava ali sem estar ainda de uma maneira que ela pudesse ver. E demorou um tempo, bastante tempo, na verdade. Eu gosto sempre de trazer essa questão do tempo, porque às vezes parece, quando alguém que já fez uma análise e está contando uma história assim, né, a gente fica pensando, nossa, mas isso aconteceu, tipo, em 3 sessões, e aí essa pessoa conseguiu essa coisa maravilhosa, e como a análise é linda, né? E assim, isso demorou muito, muito tempo mesmo, né? Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Eu gosto sempre de reforçar isso, porque as pessoas acham que o nosso trabalho acontece, tipo, em 3 sessões, e caraca, né? Que analista foda. Mas não é assim, né? E eu sei que para quem estuda psicanálise isso é óbvio, mas isso precisa ser dito. Porque na hora da comparação, toda a racionalidade se perde, né? Tudo aí que tem para vocês pensarem, vocês esquecem e aí se julgam inferiores ou coisa assim, né? Eu falo,
de todos, mas sempre me incluindo nessa galera aí, né? Deixa eu ver aqui quanto falta, porque eu gosto de terminar num lugar, ó, que faça sentido. Eu vou ler mais uma página, porque aí dá para parar onde o texto tem uma pausa, tá bom? Vamos lá. Vocart é especialmente notável com que frequência as lembranças da infância e da juventude se inserem no sonho. O sonho nos lembra incansavelmente aquilo que não pensamos há muito tempo, aquilo que há muito tempo perdeu para nós toda a importância. Aí é que tá, né? Não perdeu a importância. O domínio do sonho sobre o material da infância, que, como sabemos, se perde em grande parte entre as lacunas da nossa memória consciente, gera sonhos hipermnésicos interessantes, dos quais quero dar alguns exemplos. Mauri conta que, em sua infância, viajava muito para sua cidade natal, Melks deve ser, para a cidade próxima de Trillport, onde seu pai supervisionava a construção de uma ponte. Certa noite, o sonho o leva para Trillport e ele volta a brincar nas ruas da cidade. Um homem em algum tipo de uniforme se aproxima dele. Mauri pergunta pelo seu nome. O homem se apresenta, diz chamar-se C e ser vigia da ponte. Ao despertar, Mauri, que ainda duvida da veracidade da lembrança, pergunta a uma velha criada que esteve com ele desde a infância se ela consegue se lembrar de um homem com esse nome. Certamente, ela responde. Ele era o vigia da ponte que seu pai construiu na época. Outro exemplo, igualmente confirmado da exatidão da memória da infância que ressurge no sonho, é relatado por Mauri, e trata-se de um senhor F, que crescera em Monte Brison. 25 anos após a sua partida, esse homem decidiu visitar a cidade natal e os amigos da família, que ele não vira desde então. Na noite anterior à sua viagem, ele sonha já estar em Monte Brison. Nas proximidades da cidade, encontra um senhor desconhecido que lhe diz ser o Sr. T, um amigo de seu pai. O sonhador sabia que, em sua infância, ele conhecera um senhor com esse nome. No entanto, ao despertar, não conseguiu se lembrar de sua aparência. Alguns dias mais tarde, após realmente chegar a Monte Brison, achou o local desconhecido do sonho e encontrou ali um senhor que imediatamente reconheceu como o Sr. T do sonho. A pessoa real aparentava apenas ser mais velha do que na imagem do sonho. Posso narrar aqui um sonho meu, na qual a impressão a ser lembrada é substituída por uma ligação. Sonhei com uma pessoa que, no sonho, eu sabia ser o médico da minha cidade natal. Seu rosto era indistinto e se confundia com a imagem de um dos meus professores do liceu, com quem me encontro ainda hoje de vez em quando. Ao despertar, não consegui descobrir o nexo que ligava as duas pessoas. Mas quando interroguei minha mãe sobre o médico desses meus primeiros anos de infância, ela me disse que tinha... Ai, que agonia, o mosquitinho de novo. Ai, eu tenho tanto negócio com bicho que me deu até... Enfim, sai. Ela me disse que ele tinha um só olho. E um único olho tem também o professor do liceu, cuja pessoa se confundira no sonho com a do médico. Eu não vi o médico havia 38 anos, e, pelo que sei, jamais pensei nele na vida de vigília, a despeito da cicatriz no meu queixo, que poderia ter me lembrado da ajuda dele que recebi. Mas aí tem um ponto. Os dois tinham uma característica física que fazia essa ligação para que eles aparecessem num sonho como uma única pessoa. E aí tá o que a gente falou, né? Às vezes a gente olha para a cara da pessoa, mas no sonho ela é aquela pessoa e é uma outra pessoa também. Com certeza vocês já tiveram essa sensação no sonho. Né? Ó, vamos ficar na página 41, beleza? Pode falar, Dali.
Ô, Bru, fiquei pensando aqui, de fato, em como isso é muito mais difícil para a gente hoje, no sentido de interpretar sonho, porque a gente lida com pessoas que estão recebendo informação muito mais o tempo inteiro. Enquanto ele estava aqui descrevendo, né, a gente não sabe o que aconteceu, mas eu fiquei pensando numa imagem de, sei lá, uma pessoa está na rede social, passando um videozinho, vendo o videozinho de uma pessoa, e chega uma mensagem que acontece alguma coisa. E aí depois ela pode vir a sonhar com essa pessoa que ela estava vendo no vídeo. E qual é a probabilidade de ela recordar que foi a pessoa do vídeo que estava passando ali na rede social para conseguir elaborar esses, sabe assim? Ainda mais vídeos de 30 segundos. 30 segundos, exato. Então, hoje, assim, né, vê que ele conseguiu falar com a mãe ali e lembrar de onde era a pessoa do sonho dele. Mas, assim, hoje, qual é a probabilidade disso acontecer? Sem contar que uma das coisas que eu acho que traz, que eu também pensei sobre isso, assim, quando a gente estava lendo, acho que é automático a gente pensar no tanto de informação que a gente recebe, né, nos dias de hoje. Uma das coisas que eu fico pensando é quanto de mensagem subliminar, digamos assim, tem por trás daquilo que a gente assiste. Meu, tem pessoas que montam cenários para gravar vídeo estrategicamente, em que aparece um produto ou outro para te gerar uma sensação de algo, para te gerar... Ó, quem estuda marketing vai entender o que eu tô falando. Quem já fez curso com guru de marketing, alguma coisa assim, vai entender. Tem uma moça aí que eu gosto bastante da área de marketing, mas eu gosto dela por causa da vida dela, assim, acho muito legal seguir, eu adoro, enfim. Mas ela já contou algumas vezes que quando ela começou na área de marketing e tal, falavam para ela, tipo assim, coloca uma bolsa, obviamente de luxo, atrás, assim, sabe? Tipo, você não quer mostrar a bolsa, você tá gravando qualquer outra coisa, mas deixa a bolsa de luxo lá, para que quem esteja te olhando, de fundo esteja vendo, olha só, ela tem dinheiro para comprar uma bolsa de luxo, ela só pode ter conseguido isso daí com o trabalho dela. Então, se eu comprar o curso dela, eu vou ter dinheiro e aí eu vou poder também comprar essa bolsa de luxo. Ela não pega a bolsa e fala assim, você vai conseguir comprar essa bolsa. Ela não disse isso. Em nenhum momento está explícito. Mas essa é uma imagem captada que conversa ali com o consciente e inconsciente da gente. Claro que eu estou dando só um exemplo, mas, gente, quantos e quantos conteúdos a gente não passa a assistir diariamente que distorcem a nossa percepção da realidade. Não é? Infelizmente, aí teve o caso do Bruno Soalheiro, que eu acho que todo mundo sabe disso, e nem quero falar sobre isso, fiquei bem sentida, assim, mesmo, quem conhece ele, assim, né, acho que a gente fica sentido por qualquer pessoa, enfim, mas claro que um colega de profissão, pelo trabalho que ele fazia, assim, enfim, por tudo, né, acho que não precisa justificar, quem conhece sabe o quão triste isso foi, mas uma das coisas, assim, porque gerou-se muito conteúdo também sobre isso, né, mas uma das coisas que eu li e ouvi ali, que eu acho que é sempre pertinente, cara, as pessoas têm que entender que o que se passa na rede social, que a imagem que você tem de uma pessoa, porque ela grava um vídeo de 30 segundos, não diz nada sobre quem ela é e o que ela sente. Ah, mas não parecia, mas não parece mesmo, não está escrito na testa da pessoa o que ela está sentindo, que dores que ela tem. E aí, a gente vai consumindo, por que hoje a gente tem uma ideia de que todo mundo é feliz menos a gente? Ai, todo mundo faz isso, menos eu. Nossa, todo mundo consegue tal coisa, menos eu. Por quê? Porque é um recorte que, embora a pessoa esteja dizendo, olha, mas eu tenho tantos problemas, você não vê o problema dela, você só vê o que ela tem. Porque é isso, a internet mostra especificamente a bolsinha atrás. E aí você não vê todas as outras coisas que carrega dentro dessa bolsinha. E a gente começa a criar percepções falsas sobre a vida dos outros, achando que a nossa é melhor, pior, sei lá, o que quer que seja. Então, eu acho que tem muito isso, é muito rico e válido essa reflexão, a partir do que a Dali fala, de que hoje a gente consome tanto que a gente não tem mais controle, já não tem controle de alguma maneira, né? Já tem isso, de certa forma, que se perde. Mas, assim, não tem mais nada, nenhuma possibilidade de controle sobre a percepção que a gente tem, porque esses conteúdos, eles vêm sem que a gente busque aquilo. O algoritmo, ele escuta a gente, daqui a pouco ele lê a nossa mente. Porque escutar, a gente sabe que ele escuta. Mas daqui a pouco ele lê a nossa mente, né?
Enfim, espero Bruna. que tenha sido aí uma boa leitura, uma boa reflexão, boa Páscoa. A gente se vê na próxima quinta. Obrigada pela presença, pela companhia. Adorei ler com vocês. A gente se vê, tá bom? Bruna. Quer falar, Dani? Levantou a mão? Não? Bruna. Não entendi. Tem uma moça tentando falar com você. Não sei Sim, se você tá sem áudio. Meu Meet, né, gente? Maravilhoso. Eu vou sair e entro de novo, tá? Não, já botei o áudio. Vê se me escuta. O áudio dela, Elizabeth, o áudio da Bruna dá um problema às vezes e ela não escuta a pessoa. Ela não deve estar ouvindo você. Ela saiu e vai entrar. Isso acontece sempre com ela. Ah, obrigada, Dali. Obrigada. Vocês estão me ouvindo? Cadê você? Peraí, ainda não está indo, né? Você está me ouvindo, Bruna? Agora eu estou ouvindo, eu não estou vendo vocês, mas estou ouvindo. Sim, eu queria te perguntar o seguinte. Você sabe o que aconteceu com o Bruno? Aquele... Sei só o que a madrinha dele publicou. Eles, assim, né? Tem por cima. Foi. Ah, tá. Uhum. Ela publicou alguns vídeos contando. Ah, é? Eu não consegui ver esses vídeos. Uhum, sim. Tem lá no perfil dela. Mas anda aparecendo umas coisas no perfil dele. Ontem mesmo tinha uma pessoa lá falando, parecia um desses bonecos que eles estão montando aí no perfil do Bruno. Você viu isso? Não vi. Acabei que não estou acompanhando, mas eu acho que, né, nesses momentos assim também é importante a gente acompanhar o perfil oficial. A tia dele, que é a madrinha dele, tudo, ela deu lá uma explicação, uma nota, enfim, do que aconteceu e é o que todo mundo até supôs mesmo, né, no início, porque não deram a razão, que tinha sido caso de suicídio, mas também acho que ela não vai falar nada, enfim, mais a respeito disso. Também não acho nem muito interessante que se discuta, né, a questão das dores dele ficando na família também. A questão, né, que até se fala, que é o seguinte, é que não é porque nós somos profissionais que nós estamos bem, que nós precisamos ser cuidados. Isso foi uma das falas que eu li, né? Sim. Se acha que nós somos profissionais, estamos bem, não precisamos de análise, não precisamos de médico, não precisamos de nada. Precisamos sim. Mas isso é uma coisa que é muito presente, assim, em rede social. Parece que está todo mundo bem, porque é aquilo, parece, a gente faz um recorte do seu dia nunca vai ser tudo que você é e todas as questões que tem na sua vida. E também nem acho que a gente tem que ir lá e ficar falando sobre problema, né? Imagina, ele não por nada da vida dele, nem das dores dele. Isso é uma questão de responsabilidade social e também nossa de entender que os vídeos, eles vão traduzir apenas algo daquele momento específico. E, às vezes, quando você grava uma cena, você não grava o entorno da cena. Então, nunca dá para saber o que está se passando. Acho que tem que ter sempre uma conscientização a respeito disso. Sim. Sim. Bom, Paty, quer falar ou levantou sem querer? Você sumiu aqui para mim? Sem querer? Deu até logo. Gente, tchau, até semana que vem. Beijo, até semana que vem. Feliz Páscoa. Obrigada para vocês também. Obrigada.